Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Está entrando na sua casa mais um Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos, que é sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, também no YouTube e Facebook, além do portal tvnativos.com.br. Na edição de hoje do Comunidade em Pauta, vamos conversar com Luiz Genaro Laderetti Figoli. Ele que é o gestor executivo da Fundação Hospitalar Rolante. O Genaro, que teve importante atuação dentro da 8ª Coordenadoria Estadual de Saúde, é especialista em gestão hospitalar, passou um grande período à frente do Hospital Tramandaí, entre outras atividades. Luiz Genaro, primeiramente agradecimentos pela aceitação do convite em participar aqui do Comunidade em Pauta. Qual é a estrutura do Hospital de Rolante, a qual você está à frente hoje? Muito boa noite, prazer tê-lo conosco. Boa noite, Sandro Sauer, boa noite, amigos telespectadores. O prazer é meu, o orgulho é meu de estar aqui, ter sido convidado por ti para participar desta entrevista. Como tu dizias, né, eu tive, ao longo dos últimos 20 anos, uma atuação muito forte aqui no litoral, né? Eu fui secretário de saúde de Palmares do Sul, um período, depois fui delegado da saúde durante o governo Tarso, 4 anos, fiquei como delegado de saúde, aí depois vim para o Hospital de Tramandaí, fiquei 6 anos e meio, e meu último período foi como assessor do hoje vice-governador eleito, né, Gabriel Souza, qual eu mando um abraço e os cumprimentos a ele, o Eduardo Leite, pela vitória nas urnas na última eleição, né? E fiquei 6 meses lá, assessorando ele na área da saúde. E a Fundação Hospitalar de Rolante, que é uma fundação privada da comunidade de Rolante, me convidaram, conheciam já o meu trabalho aqui no litoral, né? Um trabalho que foi feito, principalmente no Hospital de Tramandaí, de reestruturação. Tu acompanhou todo esse período, né? De reestruturação do hospital, de colocação do Hospital de Tramandaí como hospital regional. Tu lembras que a ideia era que o Hospital de Osório fosse o nosso hospital regional? Lembra disso, né? Inclusive estava estava no plano de governo tanto do Tarso quanto logo depois do Sartori, que o Hospital de Osório era o hospital regional por excelência. Inclusive, né? Com recursos federais prometidos que não chegaram. Exatamente. E aí, pelas circunstâncias da vida e pelas circunstâncias dos problemas que o Hospital de Osório atravessou, a gente conseguiu constituir o Hospital de Tramandaí como um hospital regional por excelência. Tanto é que hoje, por exemplo, é o único hospital que atende os 23 municípios, né? Na linha mãe-bebê, que também foi uma linha que a gente trouxe, né? Então, o pessoal conhecendo esse trabalho, o prefeito Pedro Rippel já conhecia também de lá de Rolante, conhecia meu trabalho, sugeriu à fundação que me levasse para lá para tentar fazer uma reorganização daquele hospital. Quando eu cheguei lá, Sandro, nós tínhamos uma dívida, não é muito diferente dos outros hospitais, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil inteiro, né? Tem problemas de fundo que nós provavelmente vamos ter oportunidade de conversar um pouco aqui, o porquê que os hospitais estão passando por essa crise. Acho que é importante dialogar um pouco com a nossa comunidade para eles saberem, né, o porquê que os hospitais estão passando por essa grave crise econômica, financeira. Mas então quando eu cheguei no Hospital de Rolante, em janeiro desse ano, eu tinha lá uma dívida de mais de 7 milhões de reais, principalmente com impostos, com fornecedores, um hospital com baixo impacto na questão assistencial, né? Um pouco deslocado da região, tem uma região que tem muitos hospitais, e hospitais de porte, lá em Parobé, Taquara, Sapiranga, Igrejinha, tem hospitais de porte, e o Hospital de Rolante foi ficando meio para trás, tanto tecnologicamente quanto assistencialmente. E a ideia da comunidade era que o hospital voltasse a ser um hospital, vamos dizer, com porte tecnológico, com porte assistencial,
para poder atender a população. Só para tu teres uma ideia, e isso em termos de números é interessante, no ano de 2021, por exemplo, 4.000 rolantenses tiveram algum tipo de internação hospitalar. 4.400, na verdade vai ser mais exato. 4.400 rolantenses tiveram algum tipo de internação hospitalar. Menos da metade se internou no hospital de Rolante. Os outros, a outra metade, mais da metade se internou em outros hospitais da região, inclusive em Porto Alegre. E a ideia era que a gente pudesse retomar a capacidade assistencial do hospital de Rolante. É claro que um primeiro momento foi o período de saneamento, né? Então, nos primeiros meses me preocupei em fazer o saneamento do hospital, né? Parcelando as dívidas, mudando o perfil das dívidas de curto para longo prazo, né? Buscando a sustentabilidade, porque também é um hospital deficitário, e trazendo serviços para o hospital. Hoje, por exemplo, para minha satisfação e para a satisfação do pessoal de Rolante, da região, hoje eu sou um hospital regional. Eu tenho 2 linhas de cuidado, tenho a linha da cirurgia geral e a linha de traumato-ortopedia, assinada junto ao Estado do Rio Grande do Sul, para atender 7 municípios da região. Então, o Hospital de Rolante, em 10 meses, saiu de uma situação de um hospital local, com baixo impacto assistencial, para um hospital regional, né? Pulamos, por exemplo, de 40 e poucas cirurgias por mês para 140 cirurgias por mês. Né? É um dos hospitais da região que tem mais cirurgias, apesar do tamanho ser com 54 leitos, é chamado hospital de pequeno porte, pequeno médio porte. Né? Temos projetos futuros, né? Tem uma obra a ser executada pelo programa Avançar, nós conseguimos um recurso do governo estadual, vamos fazer toda uma reforma no hospital, vamos colocar tomógrafo, estamos buscando alternativas para comprar tanto tomógrafo quanto mamógrafo, vamos constituir toda uma estrutura para atender tanto a parte de imagem quanto o laboratorial, que hoje é feito fora. Então, nós temos um projeto de ampliação, inclusive, do próprio hospital. Nós vamos entregar agora, em 2023, um projeto para o governo do estado para ampliar mais de 30 a 40 leitos. Então, eu quero te dizer o seguinte, que é um hospital em ascensão. Se tu me perguntasse assim, já está resolvido os problemas? Não tem como resolver os problemas em 8, 9, 10 meses, né? Mas nós estamos caminhando para um processo de saneamento do hospital, estamos caminhando para um processo de sustentabilidade, de crescimento, e sempre tendo como parâmetro uma qualidade assistencial. Agora, Genaro, como é que se dá essa sustentabilidade, principalmente na questão financeira? Como é que se dá o financiamento deste hospital? E você citou a crise dos hospitais. Nós estamos vendo aqui no litoral norte o Hospital São Vicente de Paulo, em Osório, mergulhado num problema sério, numa crise séria. Hoje há uma intervenção por parte do Estado, através de uma decisão judicial. A situação do hospital é bem crítica. Agora, como é que se dá o financiamento do hospital em Rolante? E como melhorar este financiamento através de diversos tipos de planejamento? Tu toca num assunto muito importante, Sandro, que, na verdade, pouco se fala, né? Nós precisamos entender que o Sistema Único de Saúde, eu entendo que o Sistema Único de Saúde é o melhor e mais conceituado sistema de saúde universal do mundo, tá? Não existe nenhum paralelo. O que existe mais próximo é o sistema de saúde da Inglaterra, da Grã-Bretanha, que é próximo, mas não é nem parecido ao nosso,
mas ele peca num aspecto, a questão do financiamento. Tá? Infelizmente, o país hoje tem obrigações orçamentárias que fazem com que o Estado, o governo brasileiro gaste, e não estou falando deste governo, estou falando dos governos dos últimos 20 anos, 30 anos que o SUS tem. Do Estado em geral. O SUS foi constituído em 1991 pelo Collor, 90 pelo Collor. Então, de lá para cá, os problemas não mudaram muito, só se agravaram. O que acontece? Hoje nós temos um nível de financiamento do Sistema Único de Saúde que se mostra insuficiente para manter os serviços. Só para te ter uma ideia, hoje o Brasil gasta per capita em torno de $300 por habitante, tá? Ano. $300 habitante ano. É o que gasta o Brasil na área da saúde. Os Estados Unidos, que não tem um sistema universal, que não tem um sistema gratuito, o sistema gratuito é somente para os indigentes, vamos dizer, para as pessoas que não têm condições de pagar plano de saúde, né? Ele gasta hoje $3.900 por ano. Então, ele gasta 10 vezes mais do que se gasta no Brasil, mesmo não tendo um plano de saúde, mesmo não tendo um plano universal e gratuito. Então, se eu pegar a Argentina gasta mais do que nós, o Uruguai gasta mais do que nós, proporcionalmente, né? Em termos de valores per capita. Então, nós temos um problema sério que precisa ser resolvido com relação ao financiamento. Do orçamento total, que acho que anda em torno de 4,5 trilhões, né? O orçamento total da União. Da área da saúde. O total do orçamento da União é 4,5 trilhões. Apenas em torno de 3% do orçamento é gasto em saúde. Genaro, essa é uma questão muito importante. Quanto é gasto em saúde? Você deu aqui alguns números importantes. Mas eu quero chegar numa simplificação para que o nosso telespectador tenha uma ideia. No momento que o paciente chega no hospital, ele é atendido por um médico, o SUS paga aquela consulta. Perfeito. Quais são os valores envolvidos nisso? E boa parte da agonia dos hospitais se dá pelos baixos valores encaminhados pelo SUS para o custeio do andar do dia a dia. Sem dúvida. Só para respondendo a tua pergunta, os hospitais recebem por consulta médica R$11, tá? Então tu imagina, a gente não consegue remunerar um profissional médico por R$11. Não tem como, né? Uma consulta médica, por mínimo que você vai pagar R$150, assim, mínimo. Exatamente. Se for um especialista, 200, 300, 400, 500, 600, dependendo do especialista, pode chegar a R$700 uma consulta médica, né? Um oncologista, por exemplo, custa R$700 ou mais, dependendo da qualidade, da qualificação. Então, assim, há um descompasso muito grande entre financiamento que os hospitais, as clínicas, hospitais e a própria atenção básica recebe do Sistema Único de Saúde e o que ele tem como obrigação para pagar os profissionais. Há um descompasso. Existe uma lei complementar, que é a Lei Complementar 141, que estabelece que os municípios precisam gastar no mínimo 15% da sua receita operacional líquida em saúde. E o Estado é obrigado a gastar 12% da sua receita operacional líquida em saúde. O governo federal, por toda uma negociação que foi feita na época da Lei Complementar 141, o governo federal não ficou obrigado a um percentual, ficou obrigado a um valor. Então, esse valor é o que eu estava te dizendo. Do orçamento total que a União tem, não mais do que 3% é gasto em saúde. 4,5% é gasto em educação. O que acontece? Vocês imaginam o orçamento público como uma pizza, tá? A metade da pizza, tá? Que é exatamente 49%, o Estado brasileiro, o governo brasileiro gasta
em amortização e juros da dívida. Apenas a outra metade é usado para os gastos das câmaras altas, o Senado, da Câmara Baixa, da Câmara de Deputados, do Poder Judiciário, o repasse para os municípios, o repasse para os constitucionais, que é FPM, as transferências constitucionais. Então, fica uma parcela muito pequena para os gastos públicos. E essa parcela pequena é insuficiente para manter o serviço. Então, hoje nós temos o grande nó que nós temos na saúde pública é que ela é boa. É importante dizer para a população, por exemplo, 99% dos transplantes são feitos pelo Sistema Único de Saúde. 95% do tratamento de câncer é feito pelo Sistema Único de Saúde. Então, acabar com o Sistema Único de Saúde não é a solução. O que nós temos que buscar é alternativas para melhorar o financiamento e fazer com que hoje os hospitais privados no Brasil acumulam alguns bilhões de reais de dívidas, inclusive com a própria União. Sim. Tu sabe disso, né? Volta e meia a gente tem essas notícias que são as federações e as confederações passam para a população. Então, tem que se buscar meios para fazer com que se aumente a receita, o financiamento dos... não é possível receber R$10 por uma consulta. Não é possível receber, por exemplo, R$400 por um parto. E nós estamos falando apenas do parto, por exemplo, agora, e das consultas. Mas todos os procedimentos dentro do hospital, o curativo, o medicamento, procedimento com o técnico de enfermagem, o soro que você usa... 30 centavos por um medicamento, seja ele qual for, a gente recebe 38 centavos. Não tem como uma instituição sobreviver desta forma. Como é que sobrevive? Aí a pergunta Exato. que tu me fez primeiro, como é que sobrevive? Gestão, tá? Aí, hoje, se calcula que o SUS cobre em torno de, no máximo, 60% dos custos do hospital, tá? Os outros 40% ficam num vácuo. Como é que tu cobre os outros 40%? Como é que os hospitais têm feito para cobrir os outros 40%? O ideal é que tu tenha um pool de serviços, tá? Que tu tenhas convênio, que tu tenha particular, tá? Que consiga cobrir os 40% dificilmente vai conseguir cobrir, a não ser instituições como uma Mãe de Deus, um Moinhos, Divina Providência, uma Santa Casa. Que tem uma ala particular que cobre tem uma estrutura maior, gigantesca, tá? E tem não só uma estrutura gigantesca, mas tem uma concentração de especialistas que permitem que possam ter um percentual maior de participação de particular e convênios. Nos nossos hospitais, a grande maioria dos hospitais não ultrapassa 10% esse percentual. Então, tu tem que trabalhar no sentido de melhorar a performance do hospital no particular e no convênio. E o restante, o que tem sido feito? Como é que tem sido coberto isso? Ou tu tem cofinanciamento das prefeituras, que no meu caso, por exemplo, eu não tenho cofinanciamento, mas tenho um contrato com a prefeitura que ele compra serviços do hospital, tá? Então, ou tu tem um cofinanciamento das prefeituras, que tu atendes, né? Ou o que tem sido mais de regra, emendas parlamentares, que são os que acabam tapando os buracos. Que são paliativos. São muito paliativos. Por quê, Sandro? Porque a emenda parlamentar, tu não sabe quando é que ela vai entrar, se vai entrar, e de certa forma, isso não é, evidentemente, não
isso não atinge ninguém em especial, mas de certa forma tu fica atrelado a grupos, né? A grupos de poder que ora te dão a emenda, ora não te dão a emenda, e o hospital vive sempre daquela situação de pires na mão. Mais ou menos o que acontecia antigamente com os prefeitos que tinham aqui a Brasília, que a gente dizia pires na mão, né? Para buscar recursos para... Eu entendo que as emendas... recursos, né? Porque as emendas parlamentares, na realidade, são valores baixos. São muito baixos. O que acontece? O que seria o ideal com as emendas parlamentares? Eu acredito que as emendas parlamentares é uma instituição importante, boa, Sandro, desde que a gente use as emendas parlamentares para investimento e não para custeio. Não sei se é o que está acontecendo hoje. Sim. A gente está usando para custeio. Exatamente. Quando, na verdade, a gente tinha que estar usando para investir, para fazer crescer em número de leitos, em complexidade, em tecnologia. Tu sabe que a tecnologia médica, a tecnologia dura, que a gente chama, ela cresce muito rapidamente, né? Nós, há uns anos atrás, tínhamos só raio-x. Depois apareceu o tomógrafo. Depois apareceu a ressonância magnética. Então, tu tem, num espaço, daí, vamos dizer assim, de 20, 30 anos, uma mudança radical da tecnologia. Hoje, tu tem torre de vídeo que tu faz cirurgias sem fazer abertura. E que custa caro, né? E tudo isso custa muito caro. Então, eu sempre digo o seguinte, que as emendas parlamentares deveriam servir como instrumento para investimento e não para custeio. Mas a gente tem que se ver obrigado a ter que usar as emendas parlamentares para poder manter os hospitais em pé. Mesmo assim, muitos hospitais não conseguem. Mas eu vou te dizer também que há uma questão muito importante, e isso no setor público é assim, no setor privado é assim. Uma empresa privada mal gerida, ela quebra. Concorda comigo? Não tenha dúvida. Um setor público mal gerido, ele não quebra porque é setor público, mas ele vai embora, entendeu? Então, assim, tem subfinanciamento? Tem. Precisava ser aumentado os recursos? Precisava. Mas nós precisávamos também um choque de gestão, tá? Eu entendo que precisamos ter profissionais especializados trabalhando em prol da saúde pública, que sejam especialistas naquilo que eles fazem, né? Eu, por exemplo, quando eu estava na coordenadoria, a gente fez um levantamento e isso está registrado, não vou falar nada aqui que não esteja documentado, né? A gente fez um estudo para ver qual era a formação dos secretários de saúde, né? 70% não tinha nenhuma formação na área da saúde, né? Então, próprios gestores de hospitais também, muitas vezes, principalmente aqueles filantrópicos que são mantidos por associações beneficentes, não tem especialista na área. Mas, Luiz Genaro, eu tenho um rápido intervalo. Vamos lá. Depois do intervalo, nós vamos seguir aqui no Comunidade em Pauta, conversando com Luiz Genaro Laderete Figoli. Dia de combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya. Você já sabe o que fazer. Evite água parada pro bicho nem nascer. Ministério da Saúde.
Estamos de volta com o Comunidade em Pauta. Hoje conversando com Luiz Genaro Laderetti Figoli. Ele que é o diretor administrativo da Fundação Hospitalar Rolante, do Hospital da cidade de Rolante. O nosso assunto é a gestão, é a estrutura do Hospital de Rolante, mas também estamos falando um pouco dos financiamentos, da questão da saúde, principalmente dos hospitais, e todo o seu... as suas implicações no dia a dia, as dificuldades que as casas hospitalares estão tendo nos últimos tempos. E aqui no litoral nós temos algumas instituições passando por sérias dificuldades, outras um pouco mais sólidas, mas todas elas estão com alguns problemas. Nós falávamos, ao encerrar o bloco anterior, a respeito do financiamento. Os recursos que a União envia aos hospitais, que é bem abaixo do que é necessário, também a participação dos municípios em alguns casos. Mas onde é que entra o Estado do Rio Grande do Sul na complementação deste financiamento? E se o Estado ele tem realmente cumprido com as suas obrigações ou ele elege alguns hospitais onde há um maior aporte de recursos? Luiz Genaro. É um tema bem complexo e vou tentar simplificar o máximo possível para não ser tecnicista, tá? Eu explicava aqui que pela Lei Complementar 141, o Estado, no caso do Estado, precisa investir 12% da sua receita operacional líquida e os municípios precisam investir 15%. Não tem município que invista menos do que 25%. Então, há uma pressão por subfinanciamento, há uma pressão em cima dos municípios para que eles coloquem mais dinheiro na saúde, tanto na saúde primária, na atenção primária, quanto na atenção secundária, né? E os municípios, na verdade, não deveriam ter obrigação na atenção secundária. A atenção secundária, no caso para os nossos queridos telespectadores, são, por exemplo, os hospitais, os laboratórios, as clínicas, especialidades e tal. Então, isso é a atenção secundária. A atenção secundária, por legislação, é de responsabilidade do Estado. Então, na verdade, todo o financiamento dos hospitais teria que ser feito bipartite. Teria que ser feito pelo Estado e pelo governo federal, né? Na ausência ou na carência de recursos do governo federal, na verdade o governo do Estado deveria aumentar a sua participação nos hospitais, até porque quem contratualiza com os hospitais é o Estado, né? Por muito tempo o Estado não investiu os 12%. O Estado investia 8%, 9%, tá? Eu lembro, por exemplo, que no governo Tarso começou a se investir os 12%. Tá? Foi tão grande o choque que parecia que sobrava dinheiro, não sabia aonde se colocar. Não sei se tu te lembra disso. Me lembro, com certeza. Aliás, foi um dos primeiros momentos da história que o Estado aplicou os 12%. O que é o seu dever. E para os nossos telespectadores, importante dizer que foi a época em que mais se investiu no litoral norte. Nós saímos de contratos, da contratualização total de todos os hospitais, os 7 hospitais da região, de 25 milhões para 125 milhões por ano. Então nós aumentamos quase 5 vezes, 4 vezes e meia, 5 vezes, tá? Bom, então a gente viu que quando o Estado decide investir... Faça a sua parte, o recurso começa a mobilizar, a movimentar toda a estrutura e os hospitais reagem. O que aconteceu, por exemplo, na pandemia? Só aqui no Hospital de Tramandaí eu abri 36 leitos de UTI em 15 dias. Por quê? Porque eu tinha recurso. Veio recursos do governo federal, recursos importantes do governo federal para o Estado repassaram, vamos dizer assim, disseminaram esses recursos em toda a rede de hospitais, e os hospitais tiveram condições de fazer frente à pandemia. E de uma forma muito competente, né? Não morreu mais gente porque os hospitais conseguiram reagir a tempo. Então, isso mostra que quando tem recurso,
os hospitais reagem de forma rápida, né? Então eu te diria o seguinte, eu não sei como é que está não sei nesses últimos tempos quanto que o Estado está investindo, mas o ano passado o governo do Estado lançou um programa Assistir, tá? Que era uma tentativa, foi uma tentativa de fazer uma regulação entre os recursos. O que acontece? Havia hospitais que recebiam recursos e não faziam o trabalho. E havia hospitais que faziam o trabalho e não recebiam recursos. Para ser sintético, tá? Então, o programa Assistir, qual foi o objetivo do programa Assistir? Tentar resolver isso, tá? Então, o hospital que não fazia o seu trabalho e que recebia recurso, passou a não receber recurso e aquele hospital que estava disposto a trabalhar começou a receber recurso. O programa Assistir trouxe recursos importantes, né? Incrementou recursos importantes. O programa Avançar na Saúde também trouxe recursos importantes. O Cirurgia Mais, que inclusive tem a mão do Gabriel junto com o Estado, o Gabriel como presidente da Assembleia foi um dos idealizadores da questão do Cirurgia Mais, junto com o Estado. O Cirurgia Mais trouxe para os hospitais a possibilidade da gente reduzir as cirurgias represadas por causa da pandemia, né? Então, quando tem recurso, Sandro, e quando o Estado investe, quando o governo federal investe, os hospitais têm uma rápida condição de recuperação, né? O que precisa haver, eu acho, uma grande discussão, talvez no Conselho Nacional de Saúde, talvez nas federações, confederações dos hospitais, junto com o governo, agora um governo novo, né? Tem um governo federal, tem um governo estadual também, perguntar o seguinte, realmente a saúde é prioridade ou não? Se for prioridade, tem que estudar qual a possibilidade de, por exemplo, a tabela SUS há 20 anos não é reajustada, né? E esse é um dos grandes problemas da saúde. É o nó, principal, talvez. Esse é o nó, esse é o calcanhar de Aquiles, né? Aí tu pergunta para mim, mas por que não reajustaram a tabela SUS? Há um porquê de não ter reajustado a tabela SUS. O que aconteceu? Durante algum tempo, governos anteriores entendiam que os hospitais não podiam trabalhar por produção, tá? Eles queriam desestimular o trabalho por produção. Eles queriam que a atenção básica, claro, funcionasse, que 80% dos problemas fossem resolvidos na atenção básica e que o que sobrava, os 20% de problemas de pessoas com situações agudas na saúde, fosse resolvido nos hospitais. Mas que o hospital tivesse mais incentivos do que pagamento por produção. Então, praticamente para cada real de produção, hoje está montado dessa forma, para cada real de produção que tu recebe R$1 de incentivo. Entendeu? Sim. Só que naquela época, há 20 anos atrás, de 15 anos atrás, ou 10 anos atrás, quando foi estruturado isso, era suficiente, mas hoje já não é mais suficiente. Somando o valor que tu recebe por produção mais o incentivo, tu não consegue cobrir os custos. Por quê? Porque os custos tiveram uma elevação, basicamente todos os custos da área da saúde, mão de obra, deixando de fora, vou tratar dos outros custos, eles são dolarizados. Porque a maior parte dos insumos da saúde e os equipamentos da saúde vêm de fora. Então, ele tem preços dolarizados. A mão de obra não teve a mesma curva de crescimento. A mão de obra, vamos dizer assim, de cuidados, enfermagem, técnico de enfermagem, as equipes multidisciplinares não tiveram essa curva de crescimento. Agora, a curva de crescimento do valor médico cresceu muito pela falta de médicos. Essa é uma questão que eu gostaria também de tocar. A falta de determinadas especialidades. Por exemplo, sou sabedor que pediatras
está difícil conseguir, É tanto em hospitais quanto as prefeituras para os postos de saúde, outras especialidades também. Como é que os hospitais, inclui aí o Hospital de Rolante, resolvem essa questão, né? E muitos deles ficam por determinados períodos sem esta cobertura. Pagando mais. Muito mais. 30%, 40% às vezes mais. O que acontece? Os hospitais do interior têm uma dificuldade maior. Muito maior. E eu vou te dar alguns números. Se fala de que faltam médicos no Brasil. Eu tenho uma discordância de que faltem médicos no Brasil. Na esteira de que faltam médicos no Brasil, foram criadas dezenas de faculdades, tá? E mesmo assim não resolveu o problema. Tu lembra que houve na época do governo do PT, em especial no governo Dilma, houve uma expansão muito grande das faculdades, tanto que o Conselho Federal de Medicina colocou uma pedra em cima e disse, olha, não vai mais, não vamos autorizar mais nenhuma. Com a qualidade. Né? Com a qualidade, tá? Porque houve uma expansão muito grande, muito acima da capacidade, vamos dizer assim, de preparação de médicos. Tanto é que houve, trouxeram o Mais Médico, o programa Mais Médico, 15, 20 mil médicos vieram para o Brasil. Bom, mas o que acontece? Eu contesto um pouco de que faltam médicos. Os médicos estão mal distribuídos. Perfeito. Se tu pegar, e eu fiz esse levantamento, se tu pegar, por exemplo, os dados de Porto Alegre em relação ao... Vamos pegar os dados de Porto Alegre em relação ao litoral, tá? Tu tem, em Porto Alegre, 90 médicos para cada grupo de 1.000 pessoas. No litoral, às vezes, tu tem um médico para cada grupo de 1.000 pessoas. Não tem como tu fazer gestão assim. Não sei se tu entendeu. Entendi, com certeza. Há uma hiperconcentração nos centros urbanos, nos grandes centros urbanos, macrometropolitanos, dos profissionais que não querem se deslocar para os hospitais e os municípios do interior. Então, tu só consegue levar os profissionais para lá pagando mais. E também temos uma dificuldade de criar fidelização do médico na região. Só para tu teres uma ideia, hoje eu tenho 4 médicos que vieram do norte do país. Veio um de Pernambuco, veio um de Mato Grosso, e tenho, acho que são 2 de Pernambuco. Vieram do norte do país, vieram para trabalhar no Rio Grande do Sul, moram em Gramado, e trabalham em Rolante, trabalham em Igrejinha, trabalham em Parobé. Então, está havendo uma importação de médicos. Os médicos de Porto Alegre não querem trabalhar no interior. Mesmo que Rolante fique a 100 quilômetros, 120 quilômetros de Porto Alegre. Então, tu tem uma dificuldade de atrair os médicos. E eu estou falando em médico generalista, não estou falando em médico especialista. Sim. Então, quando a gente entra no médico especialista, aí o problema é muito maior. Então, como é que eu posso oferecer para o Estado um serviço no meu hospital de especialidade se eu não consigo trazer o especialista para cá? Ou se eu trouxer, o custo vai ser muito alto para mim, porque eu vou pagar um valor muito maior do que eu pagava, ou que eu pagaria se eu estivesse em Porto Alegre. Isso também está na esteira de um princípio que no passado foi uma estratégia, tá? Que era concentrar na região, principalmente em Porto Alegre, concentrar os especialistas todos em Porto Alegre para atender não só a região metropolitana, como atender todo o interior do estado. Havia uma tendência naquela época, que se demonstrou que não era a mais correta, de concentrar os investimentos em Porto Alegre, e aí se construíram grandes hospitais, cresceu a Santa Casa, cresceu o Conceição, cresceram o Resto do Ornelis, tantos outros hospitais. Havia a hiperconcentração de profissionais em Porto Alegre para atender
não só Porto Alegre, como toda a região. Tanto é assim que 55% dos recursos que Porto Alegre recebe do governo federal é para atender os pacientes do interior. E criou-se o problema da ambulancioterapia. Criou-se a famosa ambulancioterapia, que tem sido uma crítica muito grande, né? Mas que, na verdade, Porto Alegre não está fazendo favor nenhum, ele está recebendo por isso. Claro, ele vai me dizer o que eu disse há pouco. O que eu recebo não é o suficiente para atender. Então, existe um ciclo vicioso que a gente vai ter que sair. Isso vai exigir um grande esforço dos governos. Você acredita que há essa tendência? Acho que sim, acho que sim. Há uma consciência de que se isto não for feito, o Sistema Único de Saúde pode vir a ter mais problemas. Ter mais problema e até desaparecer, né? Agora, Luiz Genaro, voltando ao Hospital de Rolante, para nós conhecermos um pouquinho mais. Quantos funcionários existem lá hoje e qual é a média de atendimento mensal ou diária, enfim? 132 funcionários eu tenho hoje. Nós temos em torno de 4.400 atendimentos por mês no ambulatório e no pronto atendimento. Nós temos 150 cirurgias, 140, 150 cirurgias por mês. E em torno de 20 mil procedimentos por mês, né? Apesar de ser um hospital pequeno, com 54 leitos, hoje, isso não era ontem, hoje, nós temos uma estrutura muito boa de atendimento. Eu tenho uma taxa de ocupação relativamente alta e tenho uma média de permanência baixa, ou seja, eu estou dentro dos parâmetros que o SUS nos dá para que tenha giro, né? Então, meus leitos giram 3, 4 vezes por mês, né? Até mais, às vezes até 5 vezes por mês cada leito, né? E isso faz com que eu consiga produzir bastante. Mas mesmo assim, eu só consigo sustentabilidade através dos incentivos que eu recebo e, eventualmente, de alguma emenda parlamentar. Agora, falando em incentivos, você sempre foi um profissional bastante ligado com a comunidade. Você se insere na comunidade e faz com que a comunidade tenha um grande respeito e um profundo carinho pelo seu trabalho e a entidade que você representa. Eu tenho alguns exemplos muito positivos destas parcerias com a comunidade, com entidades, enfim, sejam elas entidades privadas ou entidades públicas. E para um ente sobreviver de uma forma efetiva, ele tem que criar laços. Como é que você faz esse trabalho lá em Rolante? Eu já tenho todo mundo meio louco lá. Já criei parceria com todo mundo, quer dizer, hoje eu tenho uma grande parceria com a Associação Comercial e Industrial de Rolante. O nosso presidente da associação, Jorge Souza, é uma pessoa que está nos dando um apoio significativo, ou seja, já estou em contato com as empresas. E tu sabe que Rolante tem um pool de empresas grandes. Nós temos lá empresas, a Picadilly é de lá, né? Nós temos uma parte da Beira Rio lá dentro de Rolante. Nós temos o grande negócio de Rolante hoje é o setor calçadista, né? São que emprega muitas pessoas, né? Hoje tem pleno emprego em Rolante, né? O prefeito vai me matar porque eu estou chamando as pessoas para ir trabalhar em Rolante, vai me matar. Mas hoje tem pleno emprego em Rolante, graças a esse trabalho do setor coureiro calçadista, né? E as empresas têm sido muito parceiras do hospital. Então eu tenho convênio com a Associação Comercial, eu tenho convênio com o CDL, eu tenho uma grande parceria com a prefeitura, com o prefeito, com a Secretaria de Saúde, o Ricardo Gonçalves, que é um parceiro de primeira hora, né? A gente criou, como eu tinha aqui, tem até hoje, né? O Troco Amigo da Panvel, eu criei o Troco Solidário e está espalhado em todos os comércios do município. Isso, na verdade, não vai me manter, não vai resolver os meus problemas, mas
é uma forma de fazer com que a comunidade participe no hospital. Eu tenho feito reuniões dentro da associação comercial, dentro da Câmara de Vereadores, né? Dentro da Secretaria de Saúde, reuniões periódicas com a comunidade, com total transparência dos números do hospital, das dificuldades do hospital. Então a gente vê hoje a comunidade participando mais, que nem aconteceu aqui no Hospital de Tramandaí, a mesma forma. A comunidade participando mais do hospital, trazendo não só o seu apoio moral, né, mas apoio real. Eu tenho recebido inúmeras doações. O Sicredi agora, que também é um parceiro, está fazendo uma doação para o hospital aí, importante, de móveis, de computadores, tá? Então tu vês que se tu fazes a movimentação correta, a comunidade responde porque o hospital, ele em qualquer comunidade, o hospital me dá a impressão que o hospital é o centro de atenção da comunidade, né? Porque a saúde é o nosso principal bem, a vida é o principal bem. E né? na realidade, em um momento ou outro, toda a comunidade passa pelo hospital. Óbvio. Seja ao nascer, seja na sobrevivência do dia a dia, ou seja na morte. Ou nos últimos momentos. É verdade. Então o hospital está sendo inserido, que ele estava meio fora da comunidade, meio afastado da comunidade, está sendo reinserido na comunidade, só que isso é um trabalho de longo prazo, né? Hoje eu tenho, por exemplo, nós temos uma rádio local que tem abrangência regional, nós temos propaganda na rádio, a gente faz um trabalho sistemático de melhoria da imagem do hospital, né? Nós comunicamos muito com a comunidade. Olha só, apesar de ser uma empresa privada, porque a fundação é privada, sim, dentro do site da prefeitura, nós temos um ícone lá que é a transparência do hospital, onde nós colocamos todas as informações, tanto contábil, quanto de número de atendimentos, tudo está lá. No rolante.net. Rolante.net. Eu acho que tu já entrou, né? Sim. Tu já viu, né? Já busquei algumas informações para nos abastecer aqui. Então a gente coloca a transparência. Por quê? Porque eu entendo que, apesar de ser uma instituição privada, ela recebe recursos públicos. Então eu tenho que prestar conta para a comunidade. O hospital é da comunidade. Eu sou um gestor que está a serviço da comunidade. E a comunidade precisa saber o que é feito dentro do hospital. O hospital não pode ser uma caixa preta. Perfeito. Nós conversamos aqui no Comunidade em Pauta com Luiz Genário Laderete Figoli e conhecemos um pouco mais da Fundação Hospitalar Rolante, do Hospital Rolante e da situação da saúde, não só no contexto da entidade que o Genário dirige, mas num contexto a nível regional, estadual e nacional. Luiz Genário, agradecimentos pela sua participação aqui no Comunidade em Pauta e por ter repassado seu conhecimento aos nossos telespectadores. Eu que tenho que agradecer, muito obrigado a ti, muito obrigado aos telespectadores, à nossa audiência, por ter nos dado o privilégio de participar desse bate-papo, que eu me senti absolutamente à vontade. Muito obrigado. E o Comunidade em Pauta de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a você, telespectador, e desejando uma boa noite.